Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler só um versículo, irmão. Só o versículo de número 3. Tá bom? Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a humanidade, o ser humano, eles vivem em busca de felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Buscamos a felicidade. E há muitas coisas que nos fazem felizes. Muitas coisas boas que geram felicidade para nós, que geram felicidade para a nossa vida. Mas muita gente busca a felicidade de forma errada, no lugar errado, nas coisas erradas. São muitas as fontes, são muitos os meios que as pessoas buscam, se dedicam, se esforçam para encontrar a felicidade. Para muitos a felicidade está no dinheiro. Muita pessoa pensa, se eu tiver muito dinheiro eu vou ser uma pessoa feliz. Eu vou ser muito feliz se eu tiver muito dinheiro. E aí tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem felicidade. Não vive feliz, vive amargurado, angustiado, preocupado, ansioso, depressivo. Para muitos, a felicidade está na fama. E muitos pensam, se eu for famoso, eu vou ser feliz. E aí busca a fama, corre atrás do sucesso. E muitas pessoas que são famosas não têm essa felicidade que imaginavam alcançar, obter na fama, no sucesso. Para outros, eles acham que a felicidade está no poder, que ter poder é sinônimo de felicidade. Eu sou poderoso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso determinar isso, decretar aquilo. E aí nós podemos observar os magistrados do nosso país. A maioria dessas pessoas, políticos que têm poder, juízes, não podem sequer ir no restaurante com a família. Não pode sequer sair na rua. Então não vivem uma vida feliz, não é felicidade. Para outros, a felicidade, para muitas pessoas, está nas drogas. Muitas pessoas acham que a verdadeira felicidade, para eles, é usar drogas e mais drogas. E aí diz, eu vou usar drogas e é só enquanto eu estou usando droga que eu tenho felicidade. E aí quando passa o efeito, bate a tristeza, o arrependimento, o remorso, a angústia. Para outros, para muitas pessoas, e a grande maioria acha que a felicidade está em viver de qualquer jeito, na bebedeira. Muitas pessoas se enfiam nessa vida da bebedeira, das farras, das festas, e eles dizem que a felicidade está aí. Mas todas essas coisas, irmãos, que foi falado aqui, dinheiro, fama, sucesso, poder, drogas, bebidas, farras, elas não dão a felicidade verdadeira, uma felicidade concreta, real. Elas são passageiras, elas são ilusórias e enganadoras. E as pessoas que vivem na busca disso e acham que essas coisas da felicidade, eles sabem disso. Porque nunca preenchem, nunca se satisfazem. Por outro lado, irmãos, aqui nós vemos o apóstolo João, ele recebe uma visão quando ele está exilado na ilha de Patmos. E ele então escreve cartas às igrejas da Ásia Menor. Interessante que aqui ele vai dizer o que é
a verdadeira felicidade. O que é ser feliz? O que é felicidade? E ele então diz, bem-aventurados. E essa palavra bem-aventurados quer dizer isso, feliz, mais que feliz, uma felicidade superlativa, grandiosa. A gente encontra no livro de Apocalipse pelo menos 7 bem-aventuranças. E ele começa com essa, falando o que é a verdadeira felicidade, o que é isso que a humanidade procura, que as pessoas procuram, e que nós muitas vezes também nos enganamos, e nós pensamos, se eu tivesse mais dinheiro, eu era feliz, se eu fosse mais conhecido, mais popular, eu era feliz, se eu pudesse fazer isso ou aquilo, ter isso, eu era feliz. E aí, irmãos, nós vemos que a felicidade na ótica humana e na ótica de Deus há uma contradição. Porque a felicidade na ótica humana, ela é passageira, ela é frágil, primeiro. Ela não dura. Ela dura, talvez, uma noite, um final de semana, um momento de êxtase enquanto está usando a droga. Ela dura, talvez, o período que a pessoa passa no poder. Ela dura talvez o período em que a pessoa, ele tem uma determinada fama e depois ele cai no esquecimento, aquela fama já não existe mais. Mas a felicidade que Deus oferece para nós, irmãos, ela é eterna. Ela não tem fim. Ela não acaba. Ela não é passageira. A felicidade que o mundo busca e eles depositam a sua vida nessa felicidade, ela não satisfaz, porque eles sempre vão querer mais, sempre vão querer buscar mais. A farra do final de semana passada não foi o suficiente, eu tenho que buscar essa semana mais. A droga que foi usada antes não satisfez, eu tenho que usar mais. O dinheiro que eu tenho não satisfaz, eu tenho que procurar mais. Mesmo que a conta já está recheada, mas eu quero mais, sempre vou querer mais, sempre vai querer mais. Mas, irmãos, a felicidade que Deus oferece, ela satisfaz. Ele mesmo diz que aquele que tem fome e comer do pão que é Jesus Cristo, ele jamais vai sentir novamente fome. Ele falou para a mulher samaritana, dizendo, olha, a água que eu te der para beber, se tu beber dela, nunca mais tu terás sede. Aquele que se alimentar de mim, que sou o pão vivo, nunca mais terá fome. Ou seja, quando nós encontramos a verdadeira felicidade, sentido da vida, ele satisfaz. Então, aqui, o apóstolo João, ele escreve, ele diz que bem-aventurados, felizes, mais que felizes, ele está dizendo, são aqueles quais? E aí ele cita aí 3 coisas que eu quero pensar com os irmãos essa noite. Ele diz que bem-aventurado aqueles que leem. Ele está falando em relação à Escritura. Bem-aventurados que lê a Escritura, porque a Escritura, irmãos, ela revela para nós o tesouro mais precioso, o bem mais precioso. A Escritura, ela apresenta para nós a salvação de Deus, ela apresenta o próprio Deus, o próprio Cristo. Por isso é importante a leitura da palavra. Moisés, quando ele está lá com o povo no deserto e Deus entrega para ele os 10 mandamentos, ele lê aqueles 10 mandamentos ao povo. Ele faz a leitura dos 10 mandamentos ao povo, do que era a vontade de Deus, do que era a lei que Deus queria que eles cumprissem ali, como nação escolhida e chamada por Deus. Depois, os estatutos que são passados também. Nós vemos em Levítico a explanação desses estatutos. Quando Moisés também, ele está já ali quase saindo do deserto, o povo saindo do deserto para entrar na terra prometida. O livro de Deuteronômio são discursos que Moisés ele faz para o povo. E uma parte desses discursos, se você olhar no capítulo 6 de Deuteronômio,
Ele está falando para o povo, aconselhando o povo. Moisés não ia entrar na terra prometida em Canaã, mas ele está instruindo o povo, os pais, a instruir os filhos. E parte dessa instrução, ele dizia: olha, escreva as leis, os estatutos, nas portas, nas paredes. Para que escrever? Para eles lerem e nunca se esquecerem de Deus, da palavra de Deus, dos estatutos de Deus. Por isso, irmãos, é importante nós lermos, é importante. Josué, quando ele é chamado por Deus, e Deus fala para ele: olha, Moisés é morto, meu servo, e agora é tu que vai tomar de conta aí, que vai ser o líder desse povo. Não te aparte da lei, medita nela, leia, medita, ensina o povo, seja forte, seja corajoso. A nação de Israel, por diversas vezes, esteve em declínio, e a Bíblia fala que houve uma reforma espiritual no tempo do rei Josias, quando o livro da lei foi encontrado, e ele leu aquele livro, ele caiu em prantos, e ele viu que a nação de Israel estava totalmente contrária ao que Deus havia determinado, as diretrizes que Deus havia passado para aquela nação. Então, quando ele lê aquele livro, ele percebe isso, e a nação de Israel é chamada para um retorno a Deus, e houve uma grande reforma espiritual. Esdras e Neemias, eles voltam lá da Babilônia, já no Império Persa, e eles vêm para Jerusalém, que estava sendo reconstruída, estava passando o período do cativeiro. E no capítulo 8 do livro de Neemias, nós vemos que Esdras, ele pega o livro da lei, convoca todo o povo, e quando o dia amanhece, está ali, ele faz a leitura de todo aquele livro ali, de boa parte do livro, de tudo, até meio-dia, e o povo escutando. E quando termina, o povo estão dispostos a servir a Deus, porque eles ouviram a palavra de Deus, porque eles ouviram o que Deus tinha falado por meio do escrito. Jesus, irmãos, quando ele inicia o seu ministério, nos diz a Bíblia, em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, que ele vai lá, numa sinagoga em Nazaré, ele pega e abre no livro de Isaías, ele lê sobre ele mesmo, e ele diz: hoje se cumpriu o que está escrito, que está falando, que Isaías escreveu, está se cumprindo hoje através de mim. Leitura da palavra. Nós vemos, irmãos, que também, quando, já no livro de Atos, no capítulo 8 do livro de Atos, Filipe estava pregando em Samaria. O Espírito então fala para ele: vai ao deserto. Ele corre ao deserto e fala para ele: acompanhe aquela carruagem. Ele acompanha aquela carruagem, está lá o eunuco da rainha de Sabá. Ela está lendo, ele está lendo um texto da palavra de Deus. E aquele texto chama a atenção dele. Ele está lendo um texto, ele está lendo a palavra. Depois eu vou falar mais sobre esse episódio. Também, irmãos, nós vemos as cartas que foram escritas por Paulo, por Tiago, Pedro. Eram cartas circulares. Eram cartas que deveriam ser lidas perante a comunidade, a igreja, o povo de Deus. Nós vemos que no capítulo 16 também do livro de Atos, Paulo, ele está ali e ele está anunciando o Evangelho àquelas pessoas, a Lídia, e ela crê no Senhor Jesus. E as cartas, irmãos, como eu disse, eram cartas circulares. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Leia às pessoas a Escritura. Foi lendo a Escritura, irmãos, que lá
na Idade Média, no século XVI, Martinho Lutero, ele redescobriu o verdadeiro Evangelho. Onde ele abre, ele está lendo ali, e ele olha em Romanos 1,17, está escrito: o justo viverá pela fé. E esse é o estopim para a reforma protestante, para a volta da igreja à palavra de Deus. Por isso, irmãos, é importante ler a palavra de Deus. Ele está dizendo: olha, bem-aventurado, feliz é quem lê a Escritura. Por quê? Porque é lendo a Escritura que a gente vai descobrir quem é Deus, o plano de Deus, quem somos nós. A palavra de Deus revela, irmão, mas infelizmente hoje há muitas pessoas analfabetas da palavra de Deus. Muitas pessoas que só pegam na Bíblia para vir para o culto. Muitas pessoas que chegam em casa, colocam a sua Bíblia lá e só vai pegar no dia de vir para o culto. Infelizmente. E Deus está dizendo: olha, bem-aventurado é quem lê. Porque a palavra de Deus, irmãos, é alimento que nos fortalece. Às vezes a gente está desanimado, fraco, você pega a palavra de Deus, vai ler, lê um salmo, lê um texto, aquilo vai te fortalecer. Vai gerar ânimo, alegria, contentamento, satisfação para a tua alma. Então, bem-aventurado é o que lê, é aquele que lê. E aí, segundo, ele continua aí dizendo que bem-aventurados são os que ouvem, Tanto quanto lê, é importante, irmãos, ouvir a palavra de Deus. A missão principal da igreja, recebida pelo próprio Jesus, é: prega o Evangelho. Leva a palavra para ser ouvida, para que as pessoas ouçam o Evangelho, para que as pessoas ouçam. Isso é importante, é necessário, é fundamental pregar o Evangelho. A própria Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 10, versículo 17, que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus, irmãos, que muita gente é despertada para o verdadeiro Evangelho, para crer. Pregar, irmãos, é exatamente ler, explicar, aplicar a palavra de Deus. E nós somos chamados a isso, a igreja é chamada a isso, a pregar o Evangelho. Essa é a comissão dada por Cristo à igreja. Quando Moisés ele está voltando aqui para o discurso lá de Deuteronômio no capítulo 6, ele diz que os filhos precisavam ouvir a palavra de Deus para que ela fosse inculcada no coração, na mente deles. E ele está dizendo: olha, quando vocês entrarem lá na terra prometida, não esqueçam da palavra, instrua o filho de vocês, seja em casa, seja indo para a roça, em qualquer lugar, em qualquer momento, fale da palavra, relembre eles da palavra, medite, recite a palavra, para que eles possam inculcar, para que possa entrar na mente deles, no coração deles. A palavra precisa ser ouvida. Para ela ser ouvida, precisa ser anunciada. Esdras e Neemias, ali ele lendo a palavra de Deus, e as pessoas estavam ouvindo e compreenderam. Jesus, irmãos, o Sermão do Monte, ele está explicando a palavra de Deus, está falando a palavra de Deus, as pessoas estão ouvindo. É o sermão mais revolucionário da história. Então, irmãos, é preciso. Pedro, em Atos, ali no dia de Pentecostes, ele prega a palavra, as pessoas ouvem a palavra, e há conversões, há salvação. O eunuco, ao qual Filipe se aproxima dele, ele está lendo, e Filipe pergunta: tu compreende o que está lendo?
Ele diz, olha, do que esse homem que está falando, Isaías está falando, ele está falando Isaías 53, ele está falando dele mesmo, de alguém, do que é? Felipe pergunta, tu compreende o que tu está lendo? Ele diz, como que eu vou compreender se ninguém me explica? Felipe então sobe a carruagem e explica toda a escritura para ele. Ele é batizado, para ali onde tem água, ele é batizado. E ele segue a sua viagem cheio de alegria, convertido, nascido de novo, porque ouviu a palavra de Deus. Precisamos ouvir, irmãos, porque a palavra de Deus é que aquece o nosso coração. Ela aquece o nosso coração. Quando Jesus ele ressuscita naquele domingo, ele está indo e há os discípulos ali que estão indo para Emaús. Jesus acompanha eles e pergunta a eles por que eles estavam tão tristes naquela finalzinho de tarde. Eles, olha, você não está sabendo das coisas que aconteceram? Porque Jesus morreu e ele era a nossa esperança. E Jesus, olha, vocês são muito necios, tardos em compreender as coisas. Ele começou a explicar, desde o Velho Testamento, de que ele deveria vir, mas que iria morrer e ressuscitaria. E mesmo falando, eles não compreendiam. Mas quando Jesus está lá na casa deles, e ele vai orar, e de repente Jesus desaparece, e eles reconhecem que era Jesus, e eles questionam ele mesmo, por acaso o nosso coração não se ardia, quando ele falava conosco no caminho? Irmãos, a palavra, quando é ouvida, ela aquece o coração. Quantas pessoas que estão frias na fé, porque não lê em casa, porque não vem à igreja para ouvir a palavra de Deus. Tem culto, mas parece que não tem, prefere ficar em casa, assistindo alguma coisa nas redes sociais, e isso vai esfriando e enfraquecendo a fé, porque ler, ouvir, aquece o coração, aumenta a fé, e cada um aqui sabe disso, e quando você deixa de vir à igreja, sua fé vai esfriando. Quando você vem, você ouve a palavra de Deus, cantada, exposta, você está ouvindo a palavra de Deus, seu coração está se aquecendo. Ele está dizendo, bem-aventurados são essas pessoas, a felicidade ela repousa aí, em ler, em ouvir a palavra de Deus. Mas infelizmente, irmão, muitas pessoas não dão valor a isso, preferem ficar em casa. Se meu time de futebol, em que eu torço, vai jogar, é hora do culto, eu prefiro o culto, ou o futebol. Isso mostra quais são as nossas prioridades. É o final da novela hoje, eu prefiro assistir a novela. Tem outra coisa para me fazer, eu prefiro fazer isso. Isso revela a frieza espiritual. Então, irmãos, bem-aventurados os que leem, os que ouvem a palavra de Deus. E aí ele finaliza dizendo também que bem-aventurados são os que colocam em prática. Os que ouvem, os que lêem, os que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nelas escritas. A palavra guardar aqui significa praticar. Praticar, viver. Está dizendo, olha, não adianta só ler e ouvir, ainda há uma outra coisa para completar, para o círculo ficar completo, é praticar. Precisamos, irmãos, praticar a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, viver a cada dia baseados, orientados por aquilo que nós aprendemos a palavra de Deus, lendo e ouvindo. Nós precisamos viver na vida prática, na vida diária, na nossa vida comum, não só aqui dentro, mas lá fora especialmente. Praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus, irmão, significa nós procurarmos viver uma vida de santificação, uma vida que agrada a Deus. E esse é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. Porque quando nós chegamos lá fora, nós temos, irmãos, lutas. É luta contra o nosso próprio ego, a nossa própria vontade,
a nossa própria natureza pecaminosa que quer ser satisfeita com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, e nós muitas vezes alimentamos ela, achando, não, isso aqui não vai fazer mal, e faz muito mal. É o que entra nos nossos ouvidos, é o que entra em nossos olhos, é o que sai do nosso coração. Precisamos, irmãos, praticar, porque chegarmos lá fora tem o mundo, para nós lutarmos contra ele, com seus prazeres, com aquilo que ele oferece e oferta para nós, para satisfazer o nosso ego, a nossa natureza humana pecaminosa, decaída. Nós temos o diabo, que vai lutar incessantemente, usando esse mundo, para alcançar a nossa natureza pecaminosa, caída, para nos afastar de Deus, para nos tirar do alvo. Uma verdadeira felicidade, ele está dizendo, olha, está nessas coisas. A verdadeira felicidade está na palavra de Deus, em você ouvir ela, em você ler ela, ouvir ela e praticar a palavra de Deus. Você vai encontrar a verdadeira felicidade e sentido para a vida. Não é onde muitas pessoas acham que vai encontrar, onde as pessoas acham que está, mas está aqui. Ler, ouvir, praticar a palavra de Deus. Ele diz, por que nós temos que fazer isso? Pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Cada dia que passa, irmão, se aproxima. Ou a nossa ida, partida desse mundo, com a morte, ou a vinda de Jesus. Então está dizendo, olha, não seja encontrado dormindo, gelado espiritualmente. Procure a verdadeira felicidade. Procure a verdadeira felicidade que está aqui. Leia a palavra de Deus, você vai descobrir os tesouros do reino de Deus. Ouça a palavra de Deus, ela vai aquecer teu coração. Pratique a palavra de Deus, ela vai te mostrar o rumo certo, e você vivendo, você praticando, você vai ter felicidade. Estava comentando aqui antes com os adolescentes, nós estávamos falando sobre a questão do coração, as nossas decisões que a gente toma, que a gente guarda no nosso coração, que Deus conhece tudo. E aí eu falei para eles, não é assustador a gente saber que Deus sabe tudo de nós? Não é assustador a gente saber o que nós pensamos, o que está em nosso coração? Deus sabe tudo. O que fazemos, aonde vamos, com quem andamos, as nossas intenções, Deus sabe tudo. É assustador, porque nós vamos prestar conta diante dele. Ao mesmo tempo é confortador, porque Deus, mesmo conhecendo nós, sabendo quem nós somos, o que pensamos, o que há dentro de nós, a podridão que há, Ele nos ama, a ponto de ter entregado o seu próprio Filho. Eu falei para eles, olha, às vezes nosso coração é enganoso, e a gente quer construir nossos próprios caminhos, e Deus tem um caminho pronto para a gente andar por ele, e nós queremos construir o nosso próprio caminho, baseado no nosso achismo, ou achando que nós sabemos tudo, e não precisamos de conselho das pessoas mais experientes, ou do próprio Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que a verdadeira bem-aventurança seja buscada por cada um de nós, que nós possamos sermos mais pegados à palavra de Deus, lemos a palavra, e não é dizer que a gente não tem tempo. John Piper, ele disse que as redes sociais vão servir só como única coisa no dia do julgamento, é para você não dizer assim, eu não tive tempo de ler a Bíblia. E quanto tempo nós gastamos nas redes sociais? Ouça a palavra de Deus, irmãos.
Congregue mais. Venha mais à igreja. Venha mais à escola bíblica. Busque mais. E você vai ver, isso vai gerar uma felicidade. Que aquele tempo que você fica lá sem vir à igreja, você vai ver que esse tempo, ele não traz satisfação para você, aquele tempo lá. E esse tempo aqui traz uma satisfação imensa, grandiosa. E vivamos, irmãos, a cada dia procurando praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e não nos esquecendo que o tempo está próximo. Que Deus não quer nos encontrar desapercebidos, despreparados como aquelas 5 virgens nécias. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus gere em nós a cada dia o desejo pela sua palavra, pela sua presença. Em nome de Jesus.